Hare Krishna, Hare Krishna. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das e o objetivo desse humilde canal é o de fazer comparações entre o conhecimento, a ciência ocidental e a sabedoria milenar do Oriente, especialmente dos Vedas, livros como Bhagavad Purana, Upanishads, Bhagavad Gita. Especialmente nessa videoaula de hoje nós vamos explicar um pouco da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu foi a última encarnação de Krishna, Deus, e ele vai dar uma explicação perfeita sobre a visão do Brahman, de Deus, como está nos Vedas, como está na filosofia Vedanta, que é a explicação de Achintya Bheda Bheda Tattva. Então, também existe muita filosofia nas escolas ocidentais da Índia, né, nas Sampradayas. E o objetivo desse canal é mostrar, o objetivo dessa videoaula é mostrar a base, né, para iniciantes. Filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Bheda Bheda Tattva, inconcebível igualdade e diferenças simultâneas para iniciantes, ok? Achintya Bheda Bheda Tattva. Achintya quer dizer inconcebível, Bheda quer dizer igual, a Bheda não igual, aqui estou traduzindo bem literalmente, e Tattva, verdade. Ok? Pelo estúpido que vos fala. Hoje é dia 6 de maio de 2020 e hoje é o auspicioso dia de Narasimha Chaturdashi, aparecimento do Senhor Narasimhadeva. Então aqui uma epígrafe, né, para falando sobre a Achintya Bheda Bheda Tattva. Nada é diferente do Supremo, mas o Supremo é sempre diferente de tudo. Então aqui na Bhagavad Gita, o último verso da Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 78. Achintya Bheda Bheda Tattva. Então vamos começar pelo final, que é sempre mais coerente, mais lógico, né? A última palavra, Tattva, ela suporta os verbetes no dicionário sânscrito de axioma, princípio. Filosofia é uma excelente tradução para a palavra Tattva. Verdade é o estado real das coisas, realidade, essência ou substância de alguma coisa. Então a palavra Tattva pode ser confundida às vezes com a palavra Atma. Atma a gente pode traduzir como ser em si, é uma tradução bem interessante dessa palavra Atma, mas a palavra Atma ela pode ser relacionada com muitas coisas, como a mente, como a natureza material, como o corpo. Então a essência, né, qual é a essência do ser humano, né, qual é a essência da natureza material, qual é a essência da mente. Isso é Atma, né? São seres, né? Já quando nós falamos sobre Tattva, aí nós falamos sobre a essência ou a substância última, qual é o fundamento último, qual é a realidade última. Aí nesse caso é uma indagação filosófica sobre a realidade última, né? Filosofia. Então tem essa diferença, né? A palavra Tattva da palavra Atma. Então Tattva tem a proposta de ser um discurso, assim como a filosofia, né? Tattva pode ser um sinônimo de filosofia. Tem a proposta de ser um discurso ou explanação racional sobre a realidade última. Basicamente, Tattva, em seu estrito senso, significa a substância última, né? O objeto último, o elemento causal primeiro. Então, quando nós tentamos
discursar sobre esse objeto, sobre a natureza desse objeto, isso é conhecido como filosofia, e aí nesse sentido, Tattva pode ser entendido como filosofia. Então, nesse sentido, as diferentes sampradayas, né, a Dvaita Sampradaya, a Madhva Sampradaya, Sri Sampradaya, todas essas diferentes sampradayas, elas têm um discurso sobre o Tattva, sobre a realidade última, causal, a origem de tudo. Isso é Tattva. Achinta Veda Aveda Tattva. Então, tal discurso possui uma função hermenêutica, ou seja, ela vem interpretar. Interpretar o quê? Interpretar relação aos textos como Vedanta Sutra e Upanishads, que são os textos dos Vedas que vêm tratar sobre a metafísica, né? Sobre o Brahman e o Atma, né? Sobre a essência de tudo, né? Onde as diversas escolas filosóficas, já citei um pouco delas, eu vou deixar aqui na parte superior da tela o link para vocês irem nos nossos vídeos que vão falar sobre as sampradayas. Vai ser difícil alguém entender, ou pelo menos ter um entendimento mais vasto sobre esse assunto aqui, Achinta Veda Aveda Tattva, sem acompanhar a discussão entre as diferentes escolas filosóficas, né? Os Advaitavadis, Sri Sampradaya, Brahmamada Sampradaya, até chegar em Chaitanya Mahaprabhu, que vai elaborar essa filosofia Achinta Veda Aveda Tattva, que é a explicação perfeita dos Vedas sobre o Brahman, e como Chaitanya Mahaprabhu conseguiu enlaçar, conseguiu englobar todas as diferentes visões filosóficas dentro da filosofia de Achinta Veda Aveda Tattva. Então, a filosofia de Achinta Veda Aveda Tattva, ela contém a essência de todas as outras filosofias, abarca todas as outras filosofias, mas ela tem a visão perfeita, conclusiva sobre o Siddhanta védico, né, sobre o Siddhanta do Vedanta. Então, essas diferentes escolas, né, sampradayas, elas irão explicar o que é o Brahman e a relação desse Brahman dos seguintes 3 elementos, né, que eu vou apresentar agora com esse Brahman. Qual é a relação da Diva com o Brahman? Qual é a relação de Ishvara, o controlador supremo, com esse Brahman? E qual é a relação do Prakriti, a natureza material, com esse Brahman? Então, na interpretação Advaitavada de Shankaracharya, a interpretação impessoal ou impersonalista, ela é uma interpretação monista, ou seja, o uno é a verdade absoluta, ou seja, a verdade absoluta, esse Brahman é uno. Então, a Diva, a Atma, as almas espirituais, nós somos unos com esse Brahman. Ishvara também é uma outra faceta desse Brahman impessoal, esse Brahma Jyoti, né, que é um raio, que é uma refulgência amorfo e que não tem qualidades, que não tem diversidade alguma. Tudo uma energia impessoal apenas. E a Prakriti, né, a energia material, qual é a relação que ele tem com esse Brahman? No caso da interpretação Mayavada, né, da escola do Advaitavada, a Prakriti, ou a energia material, né, os 24 elementos que compõem essa realidade fenomênica que nós estamos experimentando agora, ela simplesmente não existe, ela é irreal, ela é totalmente ilusória. A única coisa que existe é o Brahman. Mas da onde então será que vem Maya? Já que o Brahman é uno, da onde será que vem a energia ilusória? Então eu insisto novamente, vejam depois o card, né, que está do lado superior direito, para vocês entenderem essa discussão. Então, já que nós pegamos a última palavra Tattva, agora vamos para a primeira palavra, Achintya, que suporta as traduções, né, de incompreensível
ou aquilo que supera o pensamento, impensável, indizível também, além do pensamento ou inconcebível. Exatamente por ser um discurso racional de um elemento que transcende a capacidade dos sentidos, não dá para experimentar, de comprovar em tal objeto, e de tal objeto ser totalmente espiritual, transcendental, fugindo à capacidade de ser abarcado pelo pensamento ou pela lógica, ele é achintya, ou inconcebível. Então, como eu posso entender que ele é achintya ou inconcebível? Alguns eruditos, eu já vi Maharaj Kushatrai comentando sobre isso, aqui no caso acadêmico, né, ele define a expressão achintya posta por Chaitanya Mahaprabhu devido à sua humildade. Então, devido à extrema humildade de Sri Chaitanya Mahaprabhu, é inconcebível. Então, Chaitanya Mahaprabhu, assim como Sócrates proferiu, né, a declaração só sei de que nada sei, Chaitanya Mahaprabhu no mesmo humor teria proferido essa expressão, né, achintya. Mas quando você estuda a evolução do pensamento, da filosofia no Ocidente, nós vemos que essa expressão achintya, ela tem um significado extremamente profundo e ao mesmo tempo extremamente adequado para contemplar, né, para explicar a filosofia Achintya Veda Tattva de Chaitanya Mahaprabhu. Então nós nos dirigimos, né, às bases do pensamento filosófico no Ocidente, né, em Aristóteles, né? Então Aristóteles ele criou as bases, as regras da lógica. Lógica nada mais é do que o pensamento correto, né? Os passos que o pensamento dá para chegar a uma conclusão. Então são 3 princípios, né? O princípio de identidade, o princípio de não contradição e o outro princípio eu não me lembro, mas o que interessa para a gente aqui é o princípio de não contradição. Aqui a citação literal de Aristóteles: o mesmo atributo não pode ao mesmo tempo pertencer e não pertencer ao mesmo objeto sob o mesmo aspecto. Por exemplo, eu não posso falar que a água é ao mesmo tempo molhada e ao mesmo tempo ela seca. A água não pode suportar ao mesmo tempo o atributo de ser molhada e ao mesmo tempo o atributo de ser seca, né? É inconcebível como alguma coisa pode ser e não ser algo ao mesmo tempo. Então, para o pensamento, isso causa uma estranheza, causa um estranhamento, uma perplexidade, porque o nosso pensamento funciona dentro de uma cadência lógica. Por exemplo, se eu falo a oração, veio, me deu, João, uma panela furada quando fui a casa. Faz algum sentido? Isso causa um estranhamento, uma perplexidade. Agora, se eu falo para você, fui até a casa de João e ele me deu uma panela furada. Entenda que tem toda uma cadência, toda uma sequência do pensamento, e essa sequência não é imposta artificialmente. Você vê a lógica dentro das coisas, dentro da natureza, na realidade. Então, da mesma forma que existe uma cadência lógica nas coisas do mundo, o nosso pensamento também funciona dentro de uma plataforma lógica sequencial. Só que o interessante é dizer que essas leis da lógica, como o princípio de não contradição, elas são leis que regem tanto o pensamento quanto o mundo material. Já a filosofia da Achintya Veda Tattva, ela vai advogar sobre um objeto de outra natureza, que é de natureza espiritual, que é o Brahman. Por isso a palavra Achintya é extremamente adequada. Por quê? Porque o pensamento
racional não consegue suportar, não consegue abarcar, não consegue capturar a realidade transcendental. Por isso ele é atinto, é inconcebível. Concebível aqui para a razão humana, para o pensamento lógico. Tá? Então, definindo em seu órgão os passos do correto pensar dentro das propriedades da lógica e da semântica. Então, a Achintya Bheda Bheda Tattva é um discurso racional, uma filosofia que de início reconhece sua inaptidão diante de tal objeto que é o Brahman, que é a verdade absoluta, que é totalmente transcendental, que transcende a lógica e o pensamento humano. Então, uma explicação agora sobre a filosofia Achintya Bheda Bheda Tattva por um todo. A gente entendeu porque é Achintya e é Tattva, né, filosofia. Agora uma explicação geral. O ramo Bengali da Sampradaya de Madhva é conhecido como Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya ou Chaitanya Sampradaya. No século XVIII, esta escola apresentou aos filósofos indianos um comentário sobre o Vedanta Sutra, escrito por Baladeva Vidyabhushana, que é o Govinda Bhashya, né? Que apresentava um outro Siddhanta ainda, conhecido como Achintya Bheda, a Bheda Tattva, que significa inconcebível, simultânea, unidade e diferença. Prabhupada também, em seus muitos comentários, dá uma definição sucinta, né, sobre Achintya Bheda Bheda Tattva. A citação de Prabhupada: portanto, a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu é Achintya Bheda, a Bheda Tattva. Tudo é Deus e tudo não é Deus. Bheda, Bheda. Bheda significa não diferente e a Bheda significa Achintya Bheda Bheda Tattva. Achintya, para nós, como podemos ajustar ao mesmo tempo igual e diferente? Portanto, é Achintya, não Chintya, não suscetível, não palatável para a consciência, né, Chaitya? Em nosso sentido atual, é difícil ajustar as coisas como sendo unas e diferentes ao mesmo tempo, né, com a verdade absoluta suprema, Achintya Bheda Bheda Tattva. Por exemplo, com relação à alma espiritual, os Mayavadis dizem que a alma é una, é igual ao Brahman. Já a partir de Madhvacharya, né, vai começar a ser explicado que não, que é Bheda, que é diferente. A alma é diferente, é distinta do Brahman Supremo. Então, Chaitanya Mahaprabhu vai explicar o quê? Que a alma espiritual é ao mesmo tempo igual a Deus e ao mesmo tempo é diferente. A alma espiritual é igual a Deus no sentido de que a alma espiritual é feita de Brahman, de espírito. Satit Ananda Vigraha. Essa é a forma da alma. Então a alma é divina. Assim como o Brahman é divino, é espírito, a alma também é divina, é espírito. Só que existe uma diferença. A alma suprema, desculpem, o Brahman, ele é ilimitado, infinito, assim como o oceano. E a Jivatma, ela é Anutita, ela é pequenininha. Ela é uma fagulha, ela é uma centelha, assim como a gota do oceano. Então o Brahman Supremo, Krishna, ele é como se fosse o oceano todo, e nós, almas, somos partes e parcelas desse oceano. Tudo que contém na água do oceano também contém na gota d'água do oceano, mas a quantidade da Jivatma, da alma espiritual, da gota do oceano, é bem diferente da quantidade de água que está contida no oceano todo. Então, por isso é inconcebível. Então, aqui são algumas referências nas escrituras, apoiando a filosofia de Achintya Bheda Bheda Tattva de Chaitanya Mahaprabhu. Ele não inventou nada, né? Ele simplesmente está explicando o que os Vedas estão dizendo. Isso é uma hermenêutica. Sob minha forma imanifesta, eu penetro esse universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. E mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística.
embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, embora esteja em toda parte, não faço parte dessa manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Aqui então nós temos uma referência do Srimad Bhagavatam, aqui do Chatusloki, os 4 versos principais do Bhagavatam. Yata Mahanti Bhutani Bhuteshu Chavacheshvanu Pravishtani Apravishtani Tathateshu Nateshvaham. Ó Brahma, aqui o Senhor Krishna, né, falando do Senhor Brahma. Por favor, fique sabendo que os elementos universais entram no cosmos e ao mesmo tempo não entram no cosmos. De modo semelhante, eu, Krishna, mesmo também existo dentro de todas as coisas criadas e ao mesmo tempo estou fora de tudo. Então a energia material, ela é ao mesmo tempo igual a Deus e ao mesmo tempo ela é diferente, porque ela é temporária, né? As formas no mundo material são temporárias, mas existem formas eternas, reais no mundo espiritual, na morada de Krishna. Então os elementos dessa criação material, terra, água, fogo, ar, éter, os 5 sentidos de adquirir conhecimento, os 5 sentidos funcionais, os gunas, tudo isso vem, são uma expansão do corpo de Krishna, saem de dentro do corpo de Krishna. Então vem dele. Então nesse sentido não é diferente dele. Mas ao mesmo tempo Krishna, apesar de ser o mantenedor, apesar de ser o sustentador, de ser a fonte dessas energias, Shaktis no mundo material, ele permanece à parte lá em Goloka Vrindavan. Então, por ser uma energia de Krishna, o mundo material não é diferente de Krishna, mas ao mesmo tempo, por estar separado, também é diferente do próprio Krishna. Então, Prabhupada dá um exemplo muito interessante para se entender isso, que é o exemplo do Sol, que explica de maneira semântica, né, o conceito de Achinta Beira Beira Tattva. Então, quando nós estamos no nosso quarto durante a manhã, nós podemos abrir a janela para quê? Para que o sol entre, né? Quero tomar um sol. Então, eu posso dizer, o sol entrou na minha janela. O sol entrou no meu quarto através da janela. Mas será que o sol realmente entrou dentro do nosso quarto? Imaginem como seria isso, se de maneira real, né, literal acontecesse. Simplesmente ia virar churrasquinho. Então o que é que entra dentro do nosso quarto quando nós abrimos a janela? Nós convidamos para entrar o que? O brilho, os raios quentes e agradáveis do sol. Então nesse sentido, os raios do sol não são diferentes do sol, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, o Sol permanece em sua órbita, em seu local específico no universo. Então, quando a gente fala do Sol em torno da janela, a gente fala da energia, do brilho solar. Então, através desse exemplo perfeito, nós podemos entender a explicação perfeita e o que realmente os Vedas querem dizer através da filosofia de Achinta Beda Beda Tattva, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Srila Prabhupada aqui, Jai, grande popularizador, né? Quem veio trazer a explicação perfeita e torná-la conhecida no mundo ocidental, né? A explicação perfeita dos Vedas através da Achinta Beda Beda Tattva. Ok, muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau! Krishna Krishna